Se você já assiste aos vídeos desse canal faz um tempo, deve saber que desde o lançamento do capítulo 76, eu não gostei muito do que eles fizeram no final da 8ª rodada do Ragnarok. Então é meio lógico que eu teria algumas coisas a mais para reclamar aqui, ou sendo mais específica, 12 coisas que eu odiei na batalha de Beowulf versus Nikola Tesla. E lembrando, o que eu for falando aqui não vai estar em ordem cronológica dos capítulos, então vocês vão ter que ficar junto comigo para saber cada uma delas até o final. Então primeiro, com algo que irritou alguns fãs do Beowulf nesse capítulo mais recente, de que o Satanás foi usado somente como uma fonte de drama para o passado do Senhor das Moscas, que felizmente foi da mesma forma que eu havia mencionado toda hora. Não que eu quisesse que ele aparecesse na rodada ou alguma coisa do tipo, eu só achei desnecessário que eles falaram muito sobre esse primeiro governante do submundo, deram destaque para ele e para a maldição do Beowulf de uma forma totalmente desperdiçada e exagerada. Eu acho que eles poderiam ter colocado qualquer outra coisa no flashback do Beowulf que não fosse tão focado assim, apesar de eu ter gostado de ver todos vocês teorizando que ele ia aparecer até o último segundo. Mas eu ainda concordo, eles deveriam ter feito um uso melhor desse personagem ou esse ser mencionado no Shumatsu. E ainda falando sobre o flashback do Beowulf, também não tem tanto motivo para eles terem colocado 2 flashbacks separados e ainda por cima um que foi extremamente exagerado em seu tamanho, que poderia ter sido literalmente cortado pela metade, com tanta cena, digamos assim, inútil, que eles adicionaram para nada. Porém, ainda é importante para a gente saber os sentimentos do Beowulf de verdade e a proximidade que ele teve com o rei do submundo Hades. Mas do mesmo jeito, somente 2 flashbacks com poucas páginas poderiam ter feito esse trabalho, sem falar que ele também teve aquelas pequenas páginas falando dele ser 2 seres diferentes juntos, o Baal e o Zebul, que só serviu para um ataque, que só aconteceu vários capítulos depois. Ou seja, podiam ter guardado isso também, só para o momento que acontecesse o ataque do Deus Vazio. E por falar nele, tem uma única desvantagem que me incomodou demais quando ele foi apresentado. É de que esse poder ou habilidade é outra habilidade autodestrutiva, como várias outras já apresentadas em quase todas as rodadas do Ragnarok. E eu espero que eles não usem mais essa carta repetida em outras batalhas pra frente como desculpa para fazer o personagem mais fraco ou talvez ele perder. Mas agora falando um pouquinho sobre o Nikola Tesla também, porque o Beowulf não é o único odiado, começando pelo fato de que no capítulo final eles literalmente ignoraram todas as regras que eram necessárias para o Tesla Warp ser ativado, principalmente a que demorava mais de 1 minuto para ele sintetizar toda a energia e que era perigoso usar esse poder fora do local onde estava a zona Gemátria. E esses 2 fatos foram completamente ignorados e o golpe foi usado do mesmo jeito, aparentemente sem nenhuma consequência a mais para isso, por causa que o braço do Tesla sendo arrancado foi algo planejado por ele, não uma consequência de ter usado o Tesla Warp de uma maneira diferente. Incluindo também o detalhe de que o próprio Hermes havia mencionado de que seria inútil ele usar o Tesla Warp mais uma vez. E no final das contas, esse argumento foi comprovado quando o Beowulf desviou daquele golpe cruzado com facilidade e finalizou o Nikola. Porém, o fato também do Beowulf ter conseguido desviar desses 2 ataques sem mostrar nenhuma vibração nas cenas também foi algo que me irritou e me deixou até com um pouco de ódio na hora que eu vi direito, sendo que no meio de toda a batalha, até quando estava começando a ter ferimentos dos punhos pulsos de plasma do Tesla, era um grande problema para ele conseguir desviar com tanta facilidade
e ainda por cima, sem usar o poder de defesa que ele tem no seu cajado. E agora do nada, ele ignorou isso e conseguiu desviar normalmente. Mas continuando a falar do capítulo final da 8ª rodada, eu odiei que todo o hype que eles colocaram falando do novo poder da armadura do Tesla lá no capítulo 75 foi simplesmente jogado no lixo, por causa que aquilo foi só para fazer ele ficar mais rápido sem a zona gemátria. E que nós vimos que não adiantou lá muita coisa, já que ele morreu tentando executar esse seu plano de enganar o seu oponente, que não deu certo. Porque eu não sei vocês, mas pelo menos eu esperava muito mais de uma cena com tanto impacto assim e um poder diferente na Volund do Tesla. E se vocês lembrarem bem do começo dessa batalha, era óbvio demais qual dos dois iria vencer, por conta do exagero de destaque que o Bill teve em toda a batalha. Até mesmo quando você analisa, o Bill teve destaque em completos 8 capítulos no total, e o Tesla só teve em 3, fazendo discurso e alguns outros, sendo eles o primeiro capítulo da sua apresentação, o passado dele e o capítulo final com o discurso. Nada mais do que isso. Um personagem deixado de lado até o último segundo da batalha, com todo o brilho, indo para um deus que nem sequer queria estar vivo e que magicamente, como todo personagem no Shumatsu, mudou de opinião para os últimos capítulos. E por falar nisso, vocês se lembram que lá no capítulo 75, a bênção ou maldição da Lilith estava tentando impedir o Bill de lutar por causa do enorme risco de morte ou quase morte se ele continuasse a usar suas vibrações? Esse momento também parece que foi ignorado no capítulo final, levando em conta que o Bill usou sua vibração de defesa o tempo todo, enquanto também aguentava todos os socos seguidos do Tesla. E mesmo assim, ele saiu inteirinho e andando para fora da arena como se fosse nada importante no seu dia a dia, enquanto o Tesla perdeu todas as suas forças com um ataque do Bill. Justo que foi o ataque mais forte de todos. Porém o Deus, um capítulo atrás, já estava dito que estava a um passo da morte bem antes do próprio Nikola Tesla sequer chegar no seu limite propriamente dito. E agora tem um aqui que, se você viu o capítulo oficial que nós vamos deixar aqui em cima no card, vai saber que eu reclamei, mas eu tenho que mencionar aqui. O golpe final do Bill no Tesla poderia ter sido muito melhor se ele tivesse pelo menos usado o cajado e dado um ataque ainda mais poderoso na hora. Alguma coisa mais impactante do que só usar seu dedo como uma lâmina. É claro que é uma referência lá no começo, quando falou que simplesmente um passar de seu braço pode dividir o Tesla ao meio. Eles poderiam ter colocado mais destaque aqui no final, porque isso fez parecer que eles queriam ir muito rápido até o final da luta, só para começar a próxima. Um desperdício enorme de potencial aqui. E por último, porém não menos importante, infelizmente, com esse final do Bill ganhando, o padrão de batalhas do placar empatar e desempatar toda hora continuou se concretizando e mantido até as próximas rodadas. Coisa que me deixa bem decepcionada, por causa que agora nós vamos saber quase que com certeza quais são os vencedores depois de 2 ou 3 batalhas do capítulo. Mas eu espero que esse padrão de batalhas não atrapalhe a gente se divertindo nos capítulos e também presenciando cada momento da batalha. Mas e vocês? Quais coisas vocês odiaram na batalha de Bill versus Nikola Tesla? Ou talvez alguma coisa que vocês discordem comigo? Deixe nos comentários e não se esqueçam de ver outros vídeos que nós vamos deixar aqui no card do final do vídeo e aproveitar ainda mais conteúdo de Shumatsu no Valkyrie. Eu espero ver todos vocês em cada um deles daqui pra frente. E por último, um momento reservado para os membros do nosso canal. Brawl Wars, Ian Thales, Charland Zero, Felipe Silva, Sísifo, KRZ Hayato, Cypher, Otávio Araújo,
Hugo, Vianney Zutirra, Todinho Nescau, Lendinha DVZ e Caio Danilo.